Estamos começando um pouquinho antes para testar o som, ver se todo mundo está me ouvindo. Vamos aguardar o horário, esperar um pouco também, né? O pessoal que está chegando. Quem puder dizer se está tudo certo, está me ouvindo, se estão me vendo. Se puderem responder. Boa noite. Alexandra já chegando, boa noite. Boa noite, Margarete, chegando também. Tudo certo, Margarete? Ouvindo bem, então? Ah, que bom. Tava com essa dúvida. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, né? O pessoal começa a chegar a partir de agora. Vamos aguardar uns 2 ou 3 minutos. Lembrando então que a nossa casa ainda está em construção, né? Nós estamos no início, recebemos algumas doações. Então logo esperamos poder estar atendendo a todos lá, né? Possamos atender a todos os irmãos necessitados e voltar aos nossos trabalhos lá na casa, né? Bom, essa transmissão hoje seria, né, aqui na página do Facebook do Mensageiros da Luz de Gravataí e também na rádio Gravataí Online, mas lá no bairro onde fica a rádio está sem energia elétrica. Então, se voltar a energia durante a live aqui, eles colocam no ar lá, né? Mas por enquanto, somente aqui na nossa página do Facebook
essa live da noite de hoje, né? Vamos então lembrar que estamos aqui todos aprendendo juntos, né? Ninguém vai ensinar ninguém, né? Isso aqui vale para mim, vale para todos, nós somos aprendizes, né? Então, já 8h04, né? Vamos começar a nossa prece de abertura. Vamos deixar nossos problemas um pouco de lado, né? Tantos que nós temos nos dias de hoje. E vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, amigos espirituais que nos acompanham nessa noite, para que possamos ter o entendimento, o aprendizado necessário, que possamos levar tudo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, agradecendo sempre ao Pai pela vida, pelo alimento de cada dia, agradecendo também por esta oportunidade de conexão com Deus, com nossos amigos espirituais que nos conduzem ao nosso melhor caminho, ao nosso melhor aprendizado, ao nosso melhor entendimento, e que assim nós possamos sair muito melhores depois dessa palestra, depois dessa live à distância, mas com os corações unidos, pensamentos elevados, que possamos estar muito melhores do que agora, quando chegamos aqui. Muita luz e muita paz a todos. Que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje, ele é um tema que foi o primeiro tema lá quando a gente começou a fazer as lives, né? Aqui já colocaram um aviso, né? Rádio Gravataí sem energia ainda. Então esse tema foi falado exatos 1 ano atrás, né? Então acrescentei mais algumas coisas, nós ajustamos aqui, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação, o item número 2, Parábola do Bom Samaritano, né? Todas as parábolas, vamos dizer assim, de Jesus, elas têm uma profundidade que elas devem ser tocadas no fundo da nossa alma, né? Para que possamos ter o seu entendimento. E não seria diferente, né, com essa parábola, que quase na sua totalidade nós apenas olhamos, né, contemplamos apenas a parábola em si, e esquecemos da construção dessa parábola. Pois assim como as outras, o Cristo começa a construir suas parábolas muito antes de serem contadas por ele. Porque ele usa às vezes, né, muitas vezes usou os costumes, a cultura do povo, as situações de vivência do momento, enfim, para contar as suas parábolas, os seus ensinamentos, né? Então vamos ler essa parábola que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 2, onde diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei, que é o que lê nela. E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele,
Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as prensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Perguntou Jesus. O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Isso está lá em Lucas capítulo 10, 25 a 37, essa parábola. Então, vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele abre o Evangelho nos dando uma luz para o entendimento, porque nos dá a possibilidade de uma viagem no tempo, na história, e também para dentro de nós mesmos. Isso está lá em Notícias Históricas. Então vamos conhecer rapidamente esses personagens que Jesus usou na parábola para entendermos a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Samaritano. Samaritano, inimigos dos judeus. Judeus, inimigos dos samaritanos. Eles seguiam apenas, os samaritanos, as leis de Moisés. Nada mais que havia sido acrescentado. Suas divergências com os judeus eram unicamente por opiniões religiosas, embora a origem das suas crenças eram as mesmas. Eles construíram até um templo na Samaria e só rezavam lá, eles não iam mais a Jerusalém. O sacerdote. O sacerdote ele não era como um padre da igreja que nós conhecemos hoje. Ele tinha o seu local, o seu bairro, a sua comunidade, mas também tinha que ir a Jerusalém algumas vezes por ano. E se dividiam entre os sacerdotes para cumprir os turnos, os plantões, vamos dizer assim, de trabalho naquele gigantesco templo de Jerusalém. Fora dessas escalas naturais, existiam 3 festas que os judeus comemoravam, que eram festas que existiam muita peregrinação, muitas pessoas vinham de longe até Jerusalém, porque eles acreditavam que Deus morava lá, no Monte Sião, assim como alguns de nós ainda hoje creem que existem lugares sagrados, onde Deus está lá apenas, E essas festas, então, onde eles participavam, eram festa da Páscoa, Pentecostes, festa das tendas, que depois se transformou em Domingo de Ramos pela igreja. Então, os sacerdotes, eles se preparavam no ritual para essa peregrinação. Eram preces, sacrifício de animais, tomavam banho com o sangue dos animais, queimavam os sangues em bacias, numa vasilha, e outros rituais de preces durante 7 dias. Depois disso, eles se consideravam purificados. Mas tem uma curiosidade, Eles não podiam tocar em uma mulher no ciclo menstrual e nem em qualquer cadáver, porque eles ficariam impuros. E assim tinham que voltar para casa, perdiam o seu turno de trabalho, perdiam o pagamento, que também era um animal que era sacrificado, que levavam de alimento para sua família. Porque tinham que repetir tudo isso novamente por 7 dias. Ritos e dogmas do ser humano, nós que inventamos essas coisas. Então, o levita, ele era o assessor do sacerdote. Ele tinha que cumprir, fazer os mesmos rituais. Então, já conhecemos os personagens. Então, a tradição deles era irem a Jerusalém, que era o topo, subir a Jerusalém. Eles achavam que a cidade estava acima de todas as outras do mundo, simbolicamente falando. Subir para evoluir. Nós já sabemos disso, através da doutrina. Deus está luz acima de nós. Mas só que eles viviam um drama. Irmãos não conversavam mais, não se davam mais, por causa da divisão religiosa. Samaritanos e judeus, eles viviam então o drama do fanatismo religioso. Buscavam a Deus, mas não conseguiam confraternizar. Não conseguiam entre si mesmos se confraternizar. Eles experimentavam o ódio e a história se repete ainda até hoje entre nós, seres humanos, em alguns lugares. Então, Jesus, às vésperas da Páscoa, ele diz aos seus apóstolos: preciso ir a Jerusalém. E eles então entenderam que Jesus queria fazer essa tal peregrinação,
ir até Jerusalém para subir. No entendimento deles, Jesus queria cumprir esse ritual religioso, mas não entendiam que Jesus queria levar todos eles a uma experiência profundamente espiritual. Experiências de vida eterna, de imortalidade, onde nós só conseguimos quando nós subimos, não fisicamente, né? Subir a vibração emocionalmente, e é preciso querer transcender, porque quando nós temos fome, nós comemos, mas quando nós sentimos angústia, medo, dor, sofrimento, desespero, nós buscamos um outro tipo de alimento, o alimento para a alma. Assim, estamos aqui hoje, tentando elevar a nossa vibração, nos conectar, transcender um pouco. Mas se nós ficarmos, por exemplo, pensando nas dificuldades do dia a dia, ou no que nós teremos que fazer depois que sairmos daqui, dessa live, se ficarmos agarrados nos afazeres que ainda temos hoje, nós não vamos subir um pouco, não vamos sentir isso com essa parábola do Cristo. E Jesus queria isso deles, que eles transcendessem. Então vamos tentar exercitar aqui, transcender. Agora vamos exercitar um pouco, cada um aí consigo mesmo. Pensem se nós tivéssemos certeza de que hoje, às 11 horas, às 23 horas mais ou menos, nós todos desencarnaríamos. Nós estamos preparados para isso? Nós lembramos que nós somos espíritos imortais, que nós somos apenas peregrinos e que a passagem de volta já está garantida? E se fosse hoje mesmo, daqui a pouco, o que valeu a pena ser vivido até aqui? Nós estamos nos apegando ao quê? Ao que vale a pena ser vivido ou ao que não vale a pena ser vivido? E o que está prendendo o nosso olhar, a nossa atenção? É o que vai acabar aqui ou o que vai permanecer em nós? Talvez alguns estejam pensando, mas não era sobre a parábola do bom samaritano? Como eu disse, nós olhamos apenas para a parábola. E sim, tudo isso tem relação com a parábola. Porque a parábola do bom samaritano começa muito antes, lá no capítulo 9 de Lucas. E a parábola está contada no capítulo 10. Quando Jesus reúne seus apóstolos, seus discípulos, é ali que começa e convida a irem para Jerusalém. Mas eles não sabiam que Jesus iria desencarnar lá. Para eles, uma simples viagem. Para Jesus, a despedida. E quando sabemos que vamos partir, nós valorizamos coisas muito diferentes. Talvez alguns entraram aqui hoje, por exemplo, preocupados com a conta no banco, mas se soubessem que a partida seria hoje mesmo, isso não importa mais. Talvez alguns estejam preocupados com a vaidade, estou feio, estou feia, bonito ou bonita. Se fosse partir hoje, tanto faz. Quando se aproxima o momento da partida, muitas coisas passam a não ter a importância que até então nós achávamos que tinham. Então pensavam eles, naquele exato momento, que iam a uma festa. Mas só que Jesus diz para eles assim: eu preciso passar pela Samaria. Eles ficaram até assustados, porque tinham dois caminhos, o fácil e o difícil, O fácil era seguindo o rio, com muitas pessoas, paisagens, som, água à vontade. Mas ele preferiu um outro caminho, passar pelo deserto, que também era o mais longo caminho, mais de 100 quilômetros. Porque eles não sabiam que o desejo de Jesus era, ao aproximar-se do sacrifício, que era aproximar quem se dividiu. Queria trazer o amor para substituir o ódio entre judeus e samaritanos. É como uma mãe, vamos usar esse exemplo, no seu leito de morte, chama seus dois filhos que já não se falam há 10 anos, mas que ela deseja que antes de partir que eles voltem a conversar, a se darem bem. Queria plantar essa semente, era mais ou menos isso.
Porque não vale a pena cultivar o ódio, porque o ódio nunca dura. O mal não dura para sempre. Só o bem e o amor duram para sempre. E antes de ir embora, então, Jesus queria deixar como indicação o amor, a paz, e queria passar pela Samaria para poder transmitir isso. Alguns apóstolos, então, como está escrito lá, foram na frente, né? Tentaram buscar uma hospedagem para Jesus, porque era longe, estavam andando pelo deserto. Vejam só o sacrifício de Jesus para essa conciliação, para semear, né? Fazer semeadura do amor entre eles. E havia uma regra lá naqueles países, né? E ainda em alguns até hoje, onde eles deveriam hospedar os peregrinos que passavam ali. Eles tinham sempre uma água, um cantinho para descansar, um prato de comida, né? Isso era muito sério para eles lá, porque as viagens eram longas e muitos faziam a pé. E tinha até uma lenda, né, um mito, de que quem não hospedasse caía um raio do céu e matava quem não desse hospedagem. Mas era apenas uma superstição, né? Os apóstolos então vão na frente e os samaritanos não deram hospedagem, por eles serem judeus. Eles tentaram argumentar, não, mas é Jesus, não, mas é judeu, então não tem hospedagem. Foi um ato de crueldade, né? Porque os desafetos nos tornam cruéis, às vezes sem percebermos. E os samaritanos naquele momento foram cruéis. João, então, mais exaltado, lembrou da lenda e disse para Jesus que se ele quiser, chamaria fogo do céu e mataria todos os samaritanos. Jesus diz então, o Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar, seguindo Deus, né? Muitas vezes Jesus disse, ele e o Pai são um só, que não destrói ninguém, mas Deus recupera a todos nós. Nós é que nos destruímos, principalmente aqueles desafetos. Hoje em dia, rotulando, proferindo duras palavras, temos até a facilidade das redes sociais. Então, eles seguem pelo deserto, fazendo um sacrifício gigantesco, e chegam a Jerusalém, cansados, com sede, com fome. Todos esperavam, né, aquela recepção, que alguém recebesse com água, algo para comer, mas não. O que aconteceu? Vem um doutor da lei para testar Jesus. Tentem imaginar vocês chegando, cansados, exaustos, com sede, com fome, com sono, precisando descansar, e alguém vem para te testar. Ele queria que Jesus dissesse algo para poder prender Jesus e também condenar. É um homem que estudou a vida inteira e não tem o mínimo de sensibilidade. Um homem que leu centenas de livros sobre religião, porque os sacerdotes passavam 30, 40 anos estudando Deus. E uma pessoa que passa 30, 40 anos estudando Deus não consegue ser sensível ao outro e não consegue perceber que Jesus estava cansado, que tinha sede. E ainda assim somos nós. Nós queremos muitas vezes ter um contato religioso, queremos um contato espiritual, um amparo espiritual, pedimos amparo para Deus, mas muitas vezes não enxergamos aquele que está ali ao nosso lado, precisando de apoio, de amparo, e nós muitas vezes não enxergamos ou não percebemos porque não gostamos ou não conhecemos essa pessoa direito. E assim agiu o doutor da lei. Então ele faz uma pergunta para Jesus, e é uma pergunta muito inteligente. É uma pergunta espiritual, né? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que essa pergunta? Porque os doutores da lei sabiam que um dia a terra seria um mundo do bem, um mundo melhor. Eles não sabiam quando nem como e discutiam isso nas reuniões, não sabiam quem fica e quem sai desse mundo do bem. E dentre todos os mandamentos que tem lá no Antigo Testamento, eles reduziram apenas a 2, que eles tinham que cumprir esses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração e todas as tuas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo.
Então, o que ele faz? Ele vai até Jesus e faz o teste. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele esperava um desses mandamentos como resposta de Jesus. Se respondesse um, ele diria que era outro. Ele queria discutir, ele não queria a resposta. Queria o ódio, Jesus queria trazer a paz, ele queria a disputa. Jesus queria trazer o amor entre eles. E Jesus responde para ele com duas perguntas. O que está escrito na lei? Como lês? Porque uma coisa é o que está escrito e outra é como nós lemos, como nós interpretamos. E diante dessa atitude moral de Jesus, ele ficou constrangido. E ele respondeu para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, né, com todas as tuas forças, e amar o próximo a ti mesmo. E o que Jesus diz para ele quando ele responde esses dois mandamentos? Faz isso e terá vida eterna, né? Disse Jesus, faz isso. Ele então percebeu que Jesus que estava lhe testando, e não era mais o contrário, e ficou numa situação constrangedora, porque todos os judeus aprendem desde cedo os dois mandamentos. Eles rezavam isso 3 vezes por dia e diziam: Deus é um, Deus é um, nos mostrando, né, a todos nós que só existe um Deus. Mas o nosso coração ainda não é um, né? Não é um só, claro que não. Nós amamos mais o filho do que a sogra, mais o irmão do que o vizinho. Nosso coração é dividido ainda, não é todo amor, ele não é um só. Nosso coração é como um quebra-cabeça, pedaço de amor, pedaço de ódio, pedaço de inveja, pedaço de despeito, pedaço de tristeza, pedaço de intolerância, pedaço de preconceito. Ainda é despedaçado o nosso coração. E amarás o Senhor teu Deus de todo o coração era sentimento e sabedoria. Por isso o Espírito de verdade nos diz: espíritas, amai-vos, instruí-vos, amor e inteligência. De toda a tua alma, para o hebreu, era espírito unido ao corpo. Nós aprendemos isso, que a alma é o espírito encarnado. Ou seja, de toda a tua alma é amor e sabedoria, transformadas em gestos, em atitudes, por para fora, em ações para o próximo, ao próximo. Com todas as tuas forças, isso foi traduzido na nossa língua portuguesa, né? Mas já temos traduções atualizadas no hebraico, que é com todos os teus tuas propriedades, teu dinheiro, tudo que tu tinha. A tradição deles é: tudo que temos tem que estar a serviço de Deus. Vejam só, vendo essa tradução deles, uma contradição que ocorreu há muitos anos atrás, onde os Estados Unidos gastaram mais ou menos $1 trilhão numa guerra, no passado, apenas por interesses próprios. O que aconteceria se eles destinassem esse dinheiro, esse recurso, para a África, onde tem vários países lá que sofrem com a miséria? Se tornaria um paraíso para aquelas pessoas que vivem lá, nossos irmãos. Por isso, tudo que tens, coloca a serviço de Deus, a serviço do bem. Então, o doutor da lei sabia disso, desde pequenino, desde criancinha, né? Há mais de 4.000 anos, os judeus sabem disso. A disputa deles é: quem é o meu próximo? A grande maioria dos judeus entendia que o próximo era só o judeu. Se não for judeu, não é meu próximo. Então, amar só o judeu. E para a minoria, né, alguns já entendiam que o próximo é a humanidade inteira, todos os seres humanos somos irmãos, mas para a maioria daquela época era só o judeu. Quase 2.000 anos se passaram. Será que isso já mudou? É mais ou menos assim, ainda, né, para alguns. Não é para a maioria, como sabemos. Ah, tu é espírita? Ah, então eu te amo. Ah, tu é católico? Não, não é meu próximo. Ah, qual é o time que tu torce? É o A? Não, só amo outro time. Qual o teu partido? É o A? Não, só amo quem é do B. O A não é meu próximo.
Ainda é assim para muitos, não para a maioria. Ainda bem que mudou o quadro. Então, ele pergunta para testar, para desafiar Jesus. Quem é meu próximo? Lembram da história que eu falei? Que Jesus queria passar pela Samaria, não foram hospedados quando passaram por lá, pelos samaritanos, só por serem judeus. João queria descer fogo do céu para matar todos os samaritanos, lembram disso? E o que faz Jesus então? Podemos até imaginar uma cena, né, que Jesus olha para o doutor da lei, olha para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que eram todos judeus, e conta a parábola do bom samaritano. Vejam a construção de tudo isso. O doutor da lei deve ter quase desmaiado, né? Que eram inimigos dos judeus. João e os outros talvez com vergonha, que às vezes eles ficavam, né? Jesus então diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Se descia era porque tinha ido à festa, estava em Jerusalém. Mas só que ele foi assaltado, né? Muitas pessoas vão em festas, nem todas são tão boas assim, né? Ele foi assaltado, o deixaram nu, bateram muito nele, levaram tudo e ele ficou ali desacordado, desmaiado no chão. Quem era ele? Jesus não fala quem é ele. Por que ele não fala quem é ele? Porque pode ser um de nós, ou pode ser o nosso filho ou a nossa filha, nossa mãe, nosso pai. Pode ser a pessoa que nós mais amamos. E Jesus não deu identidade para esse homem, porque a dor também não tem identidade. O católico e o espírita sentem a mesma dor. Quem vota no partido A sente a mesma do partido B. Quem tem 2 milhões na conta sente a mesma dor do que quem tem 100 reais apenas na conta. A dor nos iguala. Não importam sobrenomes, família, a religião, a sua crença política, não importa a sua cor de pele, nem o idioma que se fala. Dói do mesmo jeito, dói igual. A dor nos iguala. Então, continuando a parábola, Jesus diz: passa então um sacerdote, descia, olha e passa de lado e foi embora. O levita vinha do mesmo lugar, passa, olha e vai embora. É mais ou menos assim, como se fosse hoje aqui. Vamos assistir uma palestra na Casa Espírita, um belo de um expositor, uma boa de uma palestra. Quando termina, saímos ali na rua e tem alguém caído no chão. Ele olha, passa e vai embora. Aí todo mundo fica olhando, mas que palestrante é esse? O que é isso? Fala de amor, fala de Deus, mas na hora de ajudar não ajuda ninguém. Logo em seguida passa o presidente da Casa Espírita e também olha e também passa direto. Que presidente é esse? Pensaríamos talvez. Entenderam o constrangimento do doutor da lei? Na história que Jesus contou, os líderes da religião dele não fizeram nada para ajudar aquele que estava caído. É como se Jesus quisesse dizer para ele assim: meu filho, eu estou falando para ti isso. Nós chegamos aqui cansados, com sede, com fome. Você estuda a Deus há 40 anos e não consegue ser bom. Fala de paz, de espiritualidade superior, de um ser superior, mas só consegue amar quem concorda contigo, quem te segue. Você não é sensível à dor humana. Mais ou menos isso. Porque o sacerdote e o levita, eles subiram, foram até lá para rezar, tiveram uma experiência religiosa, estavam com boa vibração, mas quando descem, amavam a Deus só de coração, não com toda a alma, não com todas as suas forças, suas posses. Não conseguiam mostrar em ações ao próximo que amavam a Deus. Mas Jesus diz assim: mas um samaritano que passava de viagem, subia ou descia esse samaritano? Nem subia nem descia, porque samaritano não rezava em Jerusalém.
No seu tempo, ele ia de viagem. Quem foi rezar foi o sacerdote e foi o levita. Mas na hora de fazer algo ao próximo não fizeram nada. O samaritano então parou, olhou o homem caído e, como disse Jesus na parábola, foi tocado de compaixão. Encheu-se de misericórdia e de amor. Podia ser meu filho ou meu pai, podia ser eu. Só o amor naquele momento resolveria a situação? Não. Ele teve que usar sabedoria. Teve que pensar como poderia ajudar, interromper a sua viagem, interromper a trajetória da sua vida. Teve que pensar em tudo. Portanto, o samaritano amou de todo o coração, usou sentimentos, usou sabedoria, mas ele podia ficar em cima do cavalo, né? E fazer como nós fizemos ainda muitas vezes, né, na nossa vida, quando olhamos, coitadinho ali na calçada, deve estar doendo muito. Coitadinho da criança abandonada, eu fico muito emocionado com isso. Mas nós fazemos isso em cima, sentados no sofá da nossa casa. Coitadinho, eu tenho uma dor quando vejo uma criança abandonada. Assim ainda somos nós. E o samaritano então amou de toda a alma, desceu, passou vinho e azeite nas feridas, enfaixou, cuidou, pôs sobre o cavalo, levou para a hospedaria. Quem iria pagar a conta? Ele tirou as moedas, pagou com toda a sua força, todo o seu muito. Ele amou por completo. Amou de todo o coração, de toda a sua alma, de todos os seus recursos. E ainda disse, se ficar mais caro eu acerto na volta, né? Mas cuida bem desse cara aí. Nesse momento, então, o doutor da lei deveria estar pálido, né? Quase translúcido já. Torcendo para Jesus não perguntar mais nada para ele. E Jesus então faz a pergunta mais importante da parábola do bom samaritano. Porque qual foi a pergunta do doutor da lei? Quem é meu próximo? E nós também fazemos isso ainda, né? Como eu já disse, que time torce, qual livro mais gosta, que partido você gosta, e vamos selecionando. E o que Jesus pergunta no final da parábola é uma pergunta diferente. Quem se tornou o próximo daquele que caiu? Foi uma pergunta, né, partindo de Jesus, sensacional essa pergunta. Porque o sacerdote era um doutor da lei, ele era estudado, era inteligente. Então nós vamos perguntar, antes de chegar nessa pergunta, né, vamos responder, cada um responde para si mesmo. Aí, quem aqui de nós já imaginou ao ler ou ao ouvir essa parábola, né, já ouvimos tantas vezes, que era o bom samaritano, que queria ser como ele, né? Quem imaginou que era o sacerdote? Quem pensou que era o levita? Acredito que ninguém pensou em que era Jesus, né? Se pensou, de repente nós vamos ter que trazer um tratamento à distância, que seja, né? Mas ninguém se imagina ser o homem caído. Ninguém imagina que foi assaltado, está caído no chão, que está desmaiado, machucado. Ninguém se coloca nessa posição. Nós sempre olhamos ainda de cima. De cima. Ah, esse aqui não, esse aqui é chato demais. Ah, esse sim, esse é legal, parece boa pessoa. De cima. De acordo com o nosso ponto de vista. Só que Jesus se coloca na posição daquele que caiu. Como ele disse várias vezes, se fizesse a um pequenino, fizesse para mim mesmo. E se fosse alguém agora, né, ao término, que saísse ali na rua, fosse em algum lugar, encontra o assaltante, ele tira toda a tua roupa, te espanca muito, leva todos os teus bens, fica desmaiado na rua. Sabe quem é o teu próximo? É aquele que te estender a mão. E com certeza, para esse alguém que nos estender a mão, nós não vamos perguntar para essa pessoa se ele é católico ou é espírita. Não vamos perguntar qual é a cor da pele, qual time torce, qual partido. Nós não vamos perguntar. Então, quem se tornou próximo daquele que caiu? Pergunta Jesus. O doutor da lei deve ter engolido seco.
Ele não conseguiu falar a palavra samaritano. Ele poderia ter dito, né, o samaritano, mas ele foi incapaz de falar. Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia. E Jesus olha para ele então e diz, então vai e faz o mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Então vai e faz o mesmo. Então, chegando quase no final aqui, dessa reflexão que tivemos com Jesus, né? E ele está nos perguntando a cada um de nós agora, nesse exato momento, quem vai ser o próximo de vocês? Meu. De quem nós vamos nos tornar o próximo daqui para frente, a partir de agora. Nos ensinando, como ele já disse, né, que o altar de quem ama não está em Jerusalém, não está em outro lugar, nem em Jerusalém, nem em lugar qualquer, mas está no coração do próximo que nós ajudamos. Lá é o altar do amor e da caridade. Encerrando com uma história do Chico, para entendermos mais facilmente isso, muitas vezes Chico, assim como acontece conosco, estado deprimido, né? Queria abandonar o trabalho, achava que não podia fazer mais nada, né? Queria largar tudo de mão, vamos dizer assim na linguagem popular, quero largar tudo de mão, né? Emmanuel então convidava ele para ir nos bairros mais pobres, nas casas das pessoas mais necessitadas. Quando chegava lá, Chico começava a ajudar, a tentar fazer o melhor que podia para as pessoas. E ele mesmo disse que sentia vergonha dele mesmo por achar que não podia fazer mais nada por ninguém. Porque sempre podemos fazer algo por alguém. Sempre podemos ajudar alguém. Sempre podemos estender a mão e sermos o próximo daquele que precisa e que às vezes está ali ao nosso lado. Então, era esse o tema de hoje, né? Revivendo essa parábola de Jesus. Eu espero que todos estejam bem, né? Que Jesus esteja com todos. Então vamos fazer a nossa oração para todos. Então gostaria nesse momento que todos pensassem coisas boas que aprendemos aqui hoje, que nós possamos elevar o pensamento ao Pai, a Jesus. Respirem com suavidade, que nesse momento possamos receber da espiritualidade superior esse passe de energias, revitalizando o corpo físico e o corpo espiritual. Que nós possamos também compartilhar aquilo que estamos recebendo com o nosso pensamento aos nossos familiares, aos nossos amigos e entes queridos. Que nós possamos pensar nesse momento a todos os irmãos que vivem nas ruas, com o frio, com a fome, aos que estão nos asilos e nos orfanatos, que sofrem pelo abandono de suas famílias, aos irmãos que estão nos presídios, que ainda vivem na criminalidade, que a espiritualidade possa tocar o seu coração de todos eles. A todos os irmãos que em algum momento resolveram tirar a própria vida, que recebam o nosso afago, o nosso aperto no coração, com muito amor, muita paz a todos eles, que recebam esse pensamento, esse sentimento de fraternidade. Aqueles irmãos que partiram e seus familiares nesse momento que vivemos de pandemia, um momento que sabemos que é necessário para a humanidade, mas que tenhamos compaixão de todos aqueles que viveram esses momentos dolorosos.
a todos os irmãos que trabalham para auxiliar aquele que tem mais necessidade, que recebam e renovem suas forças. A todos os nossos entes queridos, assim como nós possamos todos os dias, ao abrir os olhos, agradecer por mais um dia, agradecermos pela vida, assim com o nosso livre-arbítrio possamos dizer todos os dias: Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Espero que todos estejam bem, né? Que Jesus possa passar na casa de vocês hoje, que Ele nos traz sempre, né? Essa emoção, esse sentimento de alívio, e que assim nos dá força para seguirmos adiante. Muita paz a todos, um ótimo fim de semana, fiquem em paz, um grande abraço, que nós possamos nos encontrar logo lá na nossa nova casa, né? Muita paz a todos, um abraço.